Boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Que sejam todos bem-vindos a esta casa espírita, esta casa de oração. Tantos irmãos que aqui estão, encarnados, desencarnados, como aqueles que estão nas suas casas através do Facebook. Antes da gente começar, eu acho que todos já viram um cartaz que tem ali fora, que no dia 6, agora, no dia 6, nós teremos uma entrega de roupas e calçados aqui na casa, das 15 horas até as 18. Nós recebemos, foi incrível, foi maravilhoso, recebemos bastante doações. Então, se vocês conhecem alguém que precisa, encaminhem aqui, nesse dia das 15 às 18. Não haverá pagamento de nenhuma peça, totalmente gratuito. E também orientam as pessoas para que tragam a sua sacola, né? Porque a gente não tem sacola suficiente para levar. Então, antes de começarmos, vamos a uma leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier. Preserva a ti próprio, vá e não peques mais. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiado pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas, na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito, não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebe para benefício próprio, da própria felicidade, se não prezas as contribuições que te vêm de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução dos teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade, da tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vá e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O nosso médico divino proporciona cura. Mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Agora então, queremos pedir a todos para que fechem os olhos. Vamos nos colocar numa posição boa. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, até o nosso guia e modelo, nosso Mestre Jesus. Pedir para Ele as bênçãos que Ele distribui para todos. Pedir ao Mestre querido que nos abençoe, nos ampare, abençoe e ampare os nossos familiares, a todos os sofredores, todos aqueles que estão espiando,
que estão na provação, nesta jornada que é inesquecível, nesta existência que é para todos nós a mais importante. Que o Mestre querido, então, possa derramar a sua luz a todos que aqui estão, aqueles que queriam vir e não puderam, aqueles que estão assistindo de suas casas, que as bênçãos se multipliquem, que a paz de espírito que se manifesta no nosso coração possa ser bem recebida por todos. Também pedimos aos bons espíritos desta casa espírita que ampare, intue a palestrante de hoje, para que ela possa transmitir os ensinamentos de Jesus. Muito obrigado, e é que assim seja. Hoje temos então a Elisete com o tema Enquanto estamos a caminho. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Que estejamos todos protegidos e que boas energias para o ano que inicia hoje, né? E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho, sobre as nossas expectativas, as nossas perspectivas para o ano de 2026. Então, ano novo, vida nova, né? Propósitos e expectativas se renovam. No entanto, diante da realidade que a gente presencia, poderíamos perguntar como ter esperança se vivemos momentos em que as oportunidades escasseiam e as dificuldades parecem aumentar? Mudanças, aflições, anseios, lutas, desilusões, conflitos, sempre existiram em todas as épocas da humanidade, e a vida continua. Isso nos leva a acreditar que o modo de reagir a esses acontecimentos é que fará a diferença, facultando-nos sofrer menos em relação a fatos que muitas vezes não podemos modificar. Tudo na vida é uma construção. Como herdeiros de nossas ações, podemos redirecionar nossos passos gradativamente, pois a natureza não dá saltos. Iniciemos pela tomada de consciência, utilizando o passado, de erros e acertos, apenas como experiência, sem se apegar a ele, ao passado. Deixemos de sofrer com possibilidades futuras que talvez nunca se concretizem. Vivamos o agora intensamente, com simplicidade, com humildade, aproveitando cada minuto, sentindo a vida, percebendo as coisas em nossa volta, sem pressa e sem ansiedade. Se as dificuldades estiverem presentes, aproveitemos para aprender com elas, sem aumentá-las com lamentações, tendo a certeza que tudo o que nos acontece são experiências que necessitamos para a conquista da maturidade espiritual, agradecendo a Deus pelas dores deste mundo que nos fazem despertar para a reconstrução íntima. Aproveitemos o nosso tempo de forma equilibrada, destinando o tempo não só para o trabalho que é necessário, mas também para a família e para os amigos.
tempo para o exercício da fé, para o lazer e para a meditação. E nesse encontro interior, aprendamos a gostar de estar apenas com os nossos pensamentos. Vamos encontrar um bom motivo para acordar todos os dias, estabelecendo metas razoáveis, sem aguardar que as coisas se modifiquem. Façamos o que é possível agora, não importando se os filhos já cresceram, se temos dificuldades, se nos aproximamos da velhice, pois somos todos seres imortais e continuaremos vivendo apesar dos problemas. A infelicidade pode ser o resultado de opções equivocadas que fizemos, pois Deus nos criou para sermos felizes, e nós é que nos perdemos no caminho. Mas agora temos a liberdade de fazer escolhas melhores. A decisão é nossa. Mudemos nós e seremos surpreendidos com uma nova realidade em nossa volta. Lembremos que só seremos felizes se estivermos em comunhão com Deus. Só teremos paz de espírito se estivermos vivendo segundo a vontade do Criador. Elejamos como meta pensar, sentir e agir no bem, que a providência divina se encarregará de nos retribuir a paz que almejamos. Após cada noite escura, um novo dia surge. Aproveitemos esse presente divino, renovado diariamente, para retomar o caminho que conduz a Deus e à felicidade, pois sempre é tempo de recomeçar. Na verdade, a gente tem oportunidade todos os dias de fazer esse recomeço. Mas a gente, culturalmente, deixa para fazer inúmeros pedidos e novos planejamentos sempre na virada do ano. Então, cá estamos nós, né? Bem-vindo 2026. E normalmente a gente, se não num caderninho, antigamente mais um caderninho, agora tem outras formas, né? De a gente fazer um balanço, né? Ativo e passivo. Como é que está a parte de dinheiro, como é que está a parte afetiva, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer. Outro balanço que a gente faz é aquele de pisar na balança, né? Então, quero emagrecer, vou fazer atividade física, vou comer com mais equilíbrio, vou viajar, não vou viajar, vou tirar férias, vou procurar um novo emprego. Normalmente a gente deixa essas coisas para fazer no final do ano, né? Então, no ano que vem eu vou mudar, né? Cuidar da alimentação, cuidar do relacionamento. Só que a gente se preocupa com essas coisas que são materiais. Eu vou cuidar da alimentação, eu vou mudar de emprego, eu vou cuidar do relacionamento, viajo, não viajo, se viajo, para onde vou, perto, longe. E muitas vezes a gente faz pouca reflexão sobre as questões do espírito, não é? Às vezes até a gente diz assim, este ano vou tomar passe e prestar atenção nas palestras, pelo menos uma vez por semana, não é? Vou procurar ter mais calma com o meu marido ou minha esposa, com meus filhos e até com a minha sogra. Vou procurar falar menos da vida dos outros. Vou perdoar e não guardar rancor. Vou fazer mais caridade. Vou pegar 5 crianças para apadrinhar no Natal.
Então, esses são, às vezes, junto com aqueles planejamentos bem materiais, a gente também faz alguma coisa espiritual, mas mais ou menos nessa linha, né? Não vou faltar à palestra, vou, né, toda semana, vou ser mais caridosa, vou ajudar mais as pessoas, vou procurar não brigar tanto. Mas como que a gente faz isso? Porque é fácil. Ontem à noite, antes da virada, a gente até fazer uma listinha, né? Que nem aquela ali. Vou procurar falar menos da vida dos outros. Vou procurar julgar menos. É um bom, sem dúvida nenhuma, é uma ótima decisão. Mas como que a gente faz isso? E é esse tipo de mudança de planejamento que a gente precisa se empenhar mais. Porque as coisas materiais, elas são necessárias sim, mas elas vêm e vão. E o nosso grande objetivo da encarnação é a nossa evolução espiritual. Então, nós precisamos nos ater mais a esse tipo de planejamento. Por que a gente não consegue? Chega no final de 2026, aí a gente vai pegar aquele papelzinho amassadinho e vai dizer, não fiz pela metade, só comecei. Esse aqui até fiz um pouco mais. Né? Por que a gente não consegue? Primeiro, porque a gente não se conhece. Então, quando eu digo que eu vou falar menos da vida dos outros, eu tenho que entender quais são os meus mecanismos que me fazem falar mal dos outros. Porque é que eu preciso deste prazer, desta sensação de ser melhor do que os outros. Porque se eu falo mal de alguém é porque eu sou melhor. E aí eu tenho que entender que o meu orgulho está por trás de tudo isso. O meu egoísmo. Né? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer-se. Né? Então no Livro dos Espíritos, a pergunta 919 é: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? E aí o Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Né? Então, nós precisamos nos conhecer para entender por que é que nós reagimos de determinada forma. Né? Por que é que eu preciso tentar discutir, ter razão o tempo todo? E essa resposta que Santo Agostinho deu a Allan Kardec, ele também afirma: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, eu preciso entender por que é que eu tenho dificuldades diante de alguns assuntos, para eu poder entender como é que eu posso reagir. Né? Por que eu sempre tenho que ter a última palavra? Né? Não, é que eu tenho razão. Eu tenho razão sempre. Os outros nunca têm razão. Né? Então, são esses questionamentos que a gente precisa ir se fazendo para chegar a se entender e aí poder fazer a mudança. Né? Por isso que muitas vezes não dá certo.
Porque a gente diz, não, eu não vou mais brigar. Daí a gente passa uns dias mudo, calado, e de repente, né, aquilo que ficou engasgado vem tudo para fora. E aí o que a gente não falou antes, fala depois e não teve resultado nenhum. Então a gente precisa ir se entendendo, se conhecendo, se entendendo, para promover as nossas mudanças. A disposição de conhecer-se a si mesmo surge de duas maneiras. Naturalmente, como um fruto do amadurecimento espiritual de cada um. Quando a gente para pensar o que é que a gente veio fazer na Terra, tem que ter algum significado maior do que nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Por quê? Uns têm mais facilidades, outros têm menos. Por quê? Quando a gente começa a fazer esses questionamentos, a gente busca entender o processo. E aí há um amadurecimento espiritual. E tem a segunda opção, que é provocada pela ação do sofrimento renovador. Que é aquilo que normalmente a gente fala, ou pelo amor, que é o primeiro caso, ou pela dor. Né? Várias coisas vão acontecendo com a gente, e a gente não entende, e quer buscar não só o entendimento, como um amparo. E aí a gente vai aprendendo. Então, uns chegam pela compreensão natural, outros pela dor, que também é um meio de despertar o coração. Continuando na pergunta 919 do Evangelho segundo o Espiritismo, compreendemos, Livro dos Espíritos, compreendemos toda a sabedoria desta máxima, conhece-te a ti mesmo. Mas qual a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo? Qual o meio de chegar a isso? Então, Allan Kardec continua a pergunta e o Santo Agostinho responde: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que eu havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever e se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Então, se ao final do dia, antes do nosso repouso, a gente fizer essa passada de vistas em tudo aquilo que a gente fez durante o dia, né? Será que alguém tem com alguma coisa para se queixar de mim? Será que eu pequei contra Deus, as leis divinas? Contra o meu irmão, que somos todos nós? Ou contra mim mesmo? Porque às vezes a gente joga contra a gente. A gente toma decisões que nos prejudicam, que vão contra aquilo que nós pensamos, até aquilo que nós queremos, às vezes por conveniência, né? Então, nós pecamos, erramos com nós também. E esse processo, ele não é uma perda de tempo, é um investimento magnífico que a gente faz. Fazendo essa reflexão no final do dia, antes de dormir, antes do nosso descanso. E aí a gente começa a perceber a repetição que eventualmente a gente tem no decorrer dos dias. Eu sempre estou discutindo porque também ninguém me obedece. Eu tenho razão, eu sei o que eu falo e as pessoas não obedecem. Daqui a pouco eu vou chegar à conclusão que todo dia eu tenho esse tipo de situação. E sou
Eu estou certa sempre? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer entre quatro paredes. Cada um faz a sua. A gente vai se conhecendo e vai entendendo por que eu reajo daquela forma em determinadas situações. O que está pegando em mim nessa situação? E aí eu posso ir fazendo um plano de mudança. Eu não estou ouvindo as outras pessoas, eu não quero considerar a história de vida, o pensamento que cada um teve. Né? Nesse exemplo que eu dei. É um processo que é lento, que é doloroso, porque a gente tem que se olhar no espelho e enxergar as nossas dificuldades. Né? No começo a gente vai encontrar justificativa. Não, mas eu só fiz isso porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque eu fui provocada. Mas depois, com o tempo, eu não vou mais ter justificativa. Eu vou perceber que algo em mim precisa ser reformado. Precisa ser repensado. Examinai, continuando naquela resposta, eu usei a expressão pecado contra Deus, obrado contra Deus, contra o próximo e contra nós mesmos. As respostas, depois de um tempo que a gente conseguir ser sincero nessas respostas, elas nos darão ou o descanso da consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Então, quando eu for concluindo esse entendimento, eu vou perceber se eu tenho razão ou não. Então, eu vou ter tranquilidade de consciência ou eu tenho um mal que precisa ser reparado, curado. O processo de autoanálise pode e deve ser utilizado mais intensamente pelo homem como meio de autoeducação permanente e ordenada. Precisamos sair da condição de indivíduos conduzidos pelo envolvimento do meio, reagindo e mudando, para passarmos à categoria de condutores de nós mesmos, com amplo conhecimento de nossas potencialidades em desenvolvimento. Então, esse processo de autoconhecimento, ele se transforma num processo permanente de educação. Porque no momento em que eu percebo que eu preciso corrigir, eu já vou fazendo esse movimento de me autoeducar, de me cuidar em determinadas situações. Então é isso que nós precisamos. Aí a gente sai da condição de ser conduzido para a condição de condutor de si próprio, não dos outros. Né? Então a gente para de se comportar, às vezes, de alguma forma, só porque os outros querem, porque fica melhor, desrespeitando o meu pensamento, e passo a ser condutor da minha mudança. Medite, responda e analise os resultados. Ninguém precisa responder em voz alta, né? A gente pode só pensar. Acha que o conhecimento de si mesmo é a chave para o melhoramento individual? Como é que a gente melhora qualquer processo? Conhecendo. Eu não sei fazer arroz.
Aí eu quero aprender a fazer um arroz muito bom. Eu tenho que aprender como é que faz. Né? Então, se eu quero fazer uma mudança em mim, eu preciso me conhecer. Acredita ser conhecedor de si mesmo em profundidade suficiente, podendo assim identificar os seus próprios impulsos? Já se preocupou em descobrir os porquês de suas principais manifestações impulsivas no terreno das emoções? Refletir sobre si mesmo e autoanalisar-se é difícil? Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo às vezes acontece de determinada situação e daí eu digo, nossa, mas foi assim, eu nem precisei pensar que já dei a resposta de forma impulsiva. Tem algumas coisas que faz com que a gente reage de uma forma, às vezes, mais agressiva. Por quê? E é isso que a gente tem que ir descobrindo. Por que a gente responde de forma impulsiva em determinadas situações? Está aqui dentro. É aqui que eu tenho que procurar. Não é no outro que fez alguma coisa. É em mim que eu preciso. Porque a nossa responsabilidade é só com a gente. Eu não tenho que corrigir ninguém, eu não tenho que mudar ninguém, eu não sou responsável por alguém entender qualquer coisa. Eu tenho que me entender, me conhecer. Isso é claro que papais com filhos pequenos têm a condução que não tem a ver com isso, né? Como pais a gente tem a função de fazer toda essa orientação. Mas entre adultos, né? Porque às vezes a gente diz, nossa, mas eu queria tanto que essa pessoa me entendesse. É ele que tem que mudar e não eu. Então todas essas perguntinhas é bem importante que a gente vá se fazendo, se dando conta, saindo do automático. Entristece-se ao constatar no seu íntimo, por vezes, sentimentos fortes que não consegue dominar? Já tentou relacionar seus principais defeitos? O Divaldo Pereira Franco, ele dizia que a gente deveria elencar as nossas imperfeições, que todos temos, e muitas. E na medida em que a gente fosse avançando, a gente ia começar a enxergar outras imperfeições que hoje a gente nem consegue ainda perceber. Então, temos que avançar. Diante de algum erro ou falha sua, minha, como me sinto? Já sofreu alguma dor profunda ou passou por período de doença que lhe tenha feito mudar os seus hábitos ou corrigir algum defeito? Às vezes a gente vai para a atividade física por um problema de saúde. Às vezes a gente dá uma equilibrada na alimentação por problema de saúde, diminui a bebida, alguns hábitos não saudáveis por conta de alguma coisa de saúde. Mais um ponto para a gente começar. Observar-se, né? Observar como é que está a nossa saúde e, às vezes, a gente é pego no contrapé e tem que fazer algumas mudanças de uma forma mais radical. Acha que se sentiria mais feliz e alegre compreendendo e controlando melhor as suas reações desagradáveis? Quantas situações constrangedoras
a gente conseguiria evitar se a gente controlasse, entendesse melhor as reações desagradáveis que a gente tem. Não importa a nossa idade, ser mais jovem ou menos jovem. O agora será sempre o momento ideal para mudar a nossa sintonia, a nossa forma de pensar, o nosso processo de autoconhecimento, iniciar ou continuar, né? Porque o nosso espírito é imortal. A mudança que a gente vai fazer é para, vamos dizer assim, é para a eternidade. Não é para enquanto eu estou aqui encarnada como Elisete. Não é? O que vai seguir vai ser aquilo que o Espírito Elisete e cada um de nós conseguir fazer. Esses dias tem um ator, Ari Fontoura, né? Foi perguntado o que ele queria de Natal. E ele disse que o presente que ele gostaria de receber não vem embrulhado. Né? Não usa papel de presente, porque é aquilo que a gente consegue fazer de mudança. Em bondade, em caridade, em perdão. Né? É aquilo que a gente consegue se mudar, se modificar, se aproximar do caminho de Jesus. Por isso que o título é Enquanto estamos a caminho, enquanto nós estamos aqui nessa existência. Eu não sei o que eu fiz nas anteriores, mas eu posso agir sobre o que está acontecendo agora. Não sei por quanto tempo, mas há tempo, independente da idade, há tempo de a gente fazer mudança e chegar no plano espiritual e se preparar para uma nova existência já com alguns degraus vencidos. Não é? Às vezes a gente brinca e diz, isso eu vou deixar para a próxima encarnação. Né? Mas a gente pode começar agora. Quando a gente assiste o filme Nosso Lar, ou Os Mensageiros, né? A gente vê que há sofrimento também no plano espiritual, dependendo do tipo de existência que a gente teve agora, do esforço que a gente teve de fazer mudança. Não é que a gente vai sair daqui perfeito. Mas se nós estivermos aqui determinados para a nossa melhoria, isto é levado em consideração. Porque em uma existência nós não vamos sair daqui sem necessidade de voltar. Então, independente da idade, sempre há tempo de a gente fazer a nossa reforma. Mesmo nas lutas mais difíceis, é uma opção de cada um buscar a conexão com a luz. Né? Porque as trevas, os períodos mais obscuros, eles são a ausência de luz. O que se pode transformar intimamente? Os vícios, os defeitos e as virtudes, que nós temos de todos. Um bom pouco. Não é? Então, os vícios, o fumo, o álcool, o jogo, a gula, os abusos sexuais, tudo aquilo que passa dos nossos limites e nos comprometem. Comprometem o quê? Comprometem aquele planejamento que nós fizemos antes de encarnar. Se eu fumar e beber,
exageradamente. O cigarro, pouco ou muito. Tem vários outros, né? A questão do excesso de medicação, as drogas ilícitas, né? Então, todos esses vícios, eles atrapalham o cumprimento do planejamento que eu fiz ao vir para cá. Então, se eu tinha um planejamento para viver 80 anos, e aí eu fumo, eu bebo, eu vou estar maltratando o meu corpo físico, que não vai aguentar os 80 anos para dar conta do meu planejamento. Né? E aí a gente já sai deste plano com um ponto a menos. Falando em ponto, né? Com uma situação que não nos melhora no outro plano. Aí sem contar, né, que bebe, pode brigar ou sofrer um acidente de trânsito, tem tudo aquilo que vem junto, né, com isso. Os nossos defeitos. Meio ia faltar slide, daí só colocamos alguns, né? Orgulho, vaidade, inveja, ciúme, avareza, ódio, vingança, né? E tantos outros que a gente tem. Mas, principalmente, a gente tem virtudes. Né? Porque se a gente olhar para os defeitos, aí ele diz, bah, mais umas 200 encarnações para eu melhorar aqui, melhorar ali. Mas aí nós temos que lembrar que nós temos também muitas virtudes. Eu não gosto de trabalhar com o negativo. Eu gosto de trabalhar com o positivo. Tá? E todas as nossas virtudes, elas se contrapõem a um defeito, a uma imperfeição. Então, se eu melhorar a minha humildade, eu vou estar atacando o meu orgulho. Então, fortalece a humildade que a gente tem e a gente vai enfraquecer o orgulho. Então, a gente pode trabalhar dessa forma. Se eu procurar desenvolver a doçura, a tolerância, o perdão, eu vou diminuir o ódio, o rancor, o desejo de vingança. Então, vamos fortalecer aquilo que a gente já tem. Porque se a gente fizer aquela listinha lá que o Divaldo falou, a gente meio vai entrar em desespero. Bah, orgulho, né? Começa lá, tenho. Vaidade, tenho. Inveja, tenho. Mais ou menos, todo mundo tem. E aí a gente faz aquela lista e a gente se perde. Mas vamos pegar os pontos que a gente já tem, a gente já avançou muito. Né? E vamos fortalecer essas virtudes. A sobriedade, a sensatez, a afabilidade, a compreensão, o perdão, a modéstia, a resignação, a generosidade, a doçura, a tolerância, a paciência e a misericórdia. E tantas outras virtudes também. Né? Vamos fortalecer, vamos trabalhar no positivo, que é melhor. E a gente enfraquece os outros itens. Né? Aqui, voltando na questão 919, repete, né, a resposta que o Santo Agostinho deu a Allan Kardec. E aí ele diz assim, naquele dia, aquele que todas as noites lembrasse de todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e a seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai-me
Deus o assistirá. Então, quando a gente vai fazer essa análise de consciência, a gente faz uma pequena oração, pedindo amparo, pedindo discernimento, porque no começo a gente vai arrumar justificativa, sim. Porque é normal a gente se justificar. Eu não consegui fazer aquilo porque também... tocou o telefone, eu estou cheia de coisa para fazer, daí não consigo dar conta de tudo. É tão fácil a gente arrumar desculpa para aquilo que a gente não consegue fazer ou não faz como deveria ser. Né? Então a gente, toda noite, pede para Deus, para o nosso anjo guardião, que nos intua, que nos dê discernimento. E aí a gente vai fazendo essa reflexão sempre. E aí nós temos o livre-arbítrio, porque aí a gente vai identificando os itens que nós temos dificuldade, e nós temos a opção de melhorar ou não. Se agirmos com desequilíbrio, a gente vai ter um desequilíbrio no perispírito também, marcas no nosso perispírito, e desequilíbrio físico, as doenças aparecem. Né? Mas se nós tentarmos agir com equilíbrio, com serenidade, com justiça, com fé raciocinada, fazendo o entendimento, né? A gente aprende e se cura. E aí a gente avança. Né? Por isso que esse processo do Santo Agostinho, ele é lento e tem que ser a gente com a gente. A gente perceber o que é que nós estamos fazendo. E aí usar isso como um processo de cura. Assim como quando a gente vai ao médico, o médico identifica o que a gente tem e nos dá um remédio. Nós fazemos esse processo de autoconhecimento, identificamos o que está em desequilíbrio com a gente e a gente toma uma atitude. A gente toma uma decisão. É um processo de cura. Que é aquilo que antes a gente falou, que junto da identificação vem um processo de educação permanente. E é através da educação que a gente vai conseguir fazer essa mudança, esse avanço. Então, enquanto estamos a caminho, podemos traçar um plano pensando em algumas máximas. Orai e vigiai, reconhecer e corrigir, amai e instruí-vos, e conhece-te a ti mesmo. Então, orai e vigiai. Os nossos hábitos são reflexos dos nossos pensamentos. Então, pensamento elevado sempre ajuda. Receberemos intuições de espíritos elevados. Todos os ambientes têm uma atmosfera formada pelos repetidos pensamentos dos seus mais assíduos frequentadores. Então, se eu vou por um bar, onde está todo mundo bebendo, gritando, a atmosfera toda vai estar contaminada com esse tipo de pensamento, aquilo que normalmente está lá. Então a gente precisa também, na vigilância, né, escolher os lugares que a gente vai. Os hábitos que cultivamos ou os lugares que frequentamos, embora sejam de nossa predileção, nem sempre são saudáveis. Jesus recomendou vigilância e oração, para que não caíssemos em tentação.
Se selecionarmos nossas companhias e ambientes, estaremos selecionando nossa companhia espiritual que exerce influência em nosso progresso espiritual. Né? Todos lembram de que nós temos os nossos amigos espirituais que nos acompanham, nos intuem, e que eles estão conosco de acordo com a harmonia que fazem com o nosso pensamento. Então, se o nosso pensamento é bom, são espíritos bons. Se os nossos pensamentos estão um pouco baixos, quem estará nos influenciando serão espíritos de menos luz. Todos irmãos nossos, sem dúvida, mas a influência deles não será salutar para o nosso projeto. Reconhecer e corrigir. Aí já começamos naquelas virtudes, né? A humildade é fundamental para reconhecermos nossos erros. Devemos identificar nossos defeitos com naturalidade e sem exageros, para não resultar em sentimento de culpa. Às vezes, o tempo pode ser pequeno para corrigirmos nossos erros. Temos que pensar na reencarnação como oportunidade de reparação de equívocos. Devemos evitar atitudes radicais para evitarmos sofrimentos desnecessários e obstáculos na caminhada evolutiva. Então, o ponto que mais pega aqui é a humildade. Porque, cara, é difícil a gente reconhecer que errou, né? Não coisinha simples, pequena, que essas, né? Mas é difícil a gente reconhecer que errou. Então temos que desenvolver a humildade para entender que somos imperfeitos e como seres imperfeitos nós ainda erramos. E o principal é aprender com o erro, é mudar, é ver o que eu posso fazer. Amai-vos e instruí-vos. Somos eternos aprendizes e devemos sempre ter o interesse pela busca do conhecimento, a busca da verdade. Entender, fé raciocinada, entender por que as coisas acontecem. A cada momento surgem oportunidades para agregarmos novos valores e nos reciclarmos, crescendo intelectual e moralmente. Né? Esses são os dois grandes conhecimentos que a gente precisa ter, intelectual e moral. E Jesus nos disse, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Sobre o conhece-te a ti mesmo, então nós já conversamos. Essa é uma frase de Sócrates, que está escrito no templo de Apolo, na Grécia, na entrada. Né? Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Conhece a verdade e a verdade te libertará. Tentemos nos lapidar continuamente a fim de transformar a pedra bruta que somos. Então, simbolicamente é esse o nosso processo, da gente ir se lapidando, tirando aquela parte que a gente não quer, para ficar na parte em que queremos que fique. Para que qualquer uma dessas promessas do ano novo dê certo, a gente precisa ir ao centro todos os dias. Ir ao centro todos os dias. Não é ao centro espírita, né? Mas é o centro do nosso coração. Que a gente possa buscar no nosso coração a bondade, aquela centelha
de progresso que todos nós temos, né? Que a gente busque a nossa melhoria. Infalivelmente, todos nós vamos melhorar. Todos nós queremos isso. Às vezes a gente demora um pouco mais para enxergar, às vezes menos, né? Mas ela está no nosso coração. E sempre a gente precisa voltar para o nosso coração, todos os dias, para a gente fazer dar certo as nossas promessas de mudança. Teremos 365 oportunidades, novas oportunidades, né? A gente brinca no final do ano, que a gente faz uma relação de mudanças, mas na verdade a gente pode aproveitar todas as manhãs quando a gente abre os olhos, né? Hoje será um novo dia e hoje eu vou conseguir. O que o ano novo nos trará? 365 oportunidades. Então, encerrando, eu trago essa mensagem. Trabalhando com Jesus, nossas dores íntimas se tornam mais fáceis de suportar. Com Jesus, o espírito não fere tanto, a dor não dilacera, a cruz não é tão pesada e a angústia se desfaz ao suave toque da caridade. Seguir Jesus é observar-lhe as lições do amor que vence o ódio, do perdão que desfaz a guerra, da humildade que nos faz melhores do que o orgulho, da fraternidade que rompe as paredes da indiferença social. Ante a perspectiva do ano novo que se aproxima, renovemos nossa adesão ao Mestre do Amor pelos laços do coração, sabendo que os novos dias serão neutros, incolores, mas passíveis de se tornarem belos e harmoniosos quando tingidos pelas nossas atitudes de paz, alegria e trabalho no bem. Com a humilde bênção do servidor de todos, abraço meus filhos do coração, Bezerra. Então essa foi uma manifestação do Bezerra de Menezes, ditada ao médium José Carlos de Luca, no final de 2015, mas sempre atual, para que a gente possa afagar o nosso coração, né? E perceber que a gente consegue fazer mais essas mudanças, sim. Muito obrigada. Muito obrigado pelos ensinamentos de hoje, foram muito importantes. Nós vamos agora passar para o novo momento, o segundo momento da noite, que é o passe. As luzes vão ser baixadas um pouco. Vamos pedir aos trabalhadores que se coloquem. Vamos pedir a todos que estejam muito bem confortáveis em suas cadeiras, que estejam prontos para receber as bênçãos que vêm do alto. Uma chuva de flores de luz irá cair sobre todos nós. E vamos orar. Meu Deus e meu Senhor, eu gostaria tanto de poder colaborar contigo. Eu gostaria de ser um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra.
Mas na pobreza que minha alma se encontra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária, colocando beleza no painel nobre da natureza. Eu gostaria de ser um canteiro perfumado, onde as abelhas viessem colher o néctar para produzir o mel que alimentaria as crianças. Eu queria ser um trigal para colocar pão na mesa da humanidade. Mas é demais para mim. Como não poderei ser uma plantação de trigo, ajuda-me a ser um grão que, caindo no chão, se multiplique num milhão e me transforme em pão para os meus irmãos. Eu gostaria de ser um pomar de frutos maduros para acabar com a fome. Mas na pobreza que estou, venho pedir para ser uma árvore desgalhada, projetando sombra na estrada. Talvez alguém, em passando de mansinho por este caminho, possa me dizer olá. E eu respondendo, eu estenda a mão e me ofereça. Sou teu irmão, sou teu amigo. Eu gostaria de ser uma chuva generosa, que caísse na terra porosa e reverdesse no chão. Mas como não conseguirei, então te pedirei para ser um copo de água fria, que mate a sede de quem anda na desesperação. Eu gostaria de ser um riacho que descesse a encosta da montanha, cantando por entre pedras, ofertando água refrescante às árvores que protegem o solo. Meu Deus, eu gostaria de ser como a Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas e a dor desaparecesse na busca de um novo dia. Mas na minha pequenez, sem conseguir, te quero pedir para ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu gostaria de ser um poeta, um artista, um trovador. Quem sabe um cantor, um orador para falar da magia, da beleza, da tua glória. Mas como eu quase nada sou, como me falta a palavra, a maestria, então eu te peço, Senhor, para ser o companheiro da criatura sofredora. Deixa-me caminhar pela estrada e estender a mão a quem anda solitário e triste. Deixa-me ser a mão de sustento a lhe dizer: sou teu irmão, estou contigo, vem comigo. Que assim seja. Muito obrigado pela presença de todos neste primeiro dia do ano. Que vocês possam retornar para as casas levando essa paz que todos temos aqui quando estamos aqui. Não economizar, distribuir ela para todos. Com um olhar, com um sorriso, com uma boa palavra, com uma brincadeira. A casa convida para quinta-feira mais um momento de palestra, mais um momento de paz. Muito obrigado pela presença de todos.